Sri Aurobindo, que é um dos grandes místicos, pensadores dos nossos tempos, ele dizia que nós temos duas grandes missões na nossa vida. A primeira delas é realizar essa conexão, vamos dizer assim, vertical, entre o nosso ser material e o nosso ser divino. Que nós somos seres duais, mas essa dualidade ela existe enquanto nós estamos com uma visão assim, parcial da realidade. Então, uma das missões que nós temos é realizar essa conexão entre o divino e o material, que é um processo vertical. E para isso a meditação é uma ferramenta fantástica, né? Porque você esquece um pouco esse mundo exterior e entra num estado de conexão com a sua natureza divina, interior, que gera um tônus muito maior energético do que essa conexão apenas com o mundo exterior. Então esse é o processo vertical que é necessário, segundo Aurobindo. A outra tarefa que nos é colocada, que é complementar e fundamental também, se dá no plano horizontal, que é a conexão com a teia da vida à nossa volta, ou seja, a conexão lateral com todos os seres que fazem parte dessa mesma cadeia evolutiva. Nós somos parte da humanidade, nós somos parte da consciência do planeta Terra, né? Nós somos unos com o nosso planeta, com a consciência de Gaia, que é a consciência do planeta. Nós somos unos com a natureza, com as árvores, com as rochas, com os animais. E realizar essa unidade com tudo aquilo à nossa volta também é fundamental. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma conexão com o divino vertical, nós temos uma percepção, uma comunhão com toda essa grande teia da vida que está junto conosco. É a percepção que nós somos células de um organismo muito maior do que nós. O problema é que nós somos células, existe uma realidade transcendente que é muito superior à nossa capacidade de percepção, mas nós nos isolamos tanto dentro da nossa consciência autocentrada, egoísta, que nós deixamos de perceber essa correlação, essa integração que existe com todos os seres. E o drama é que o intelecto por si só é incapaz de perceber essa conexão. Essa conexão só pode ser feita através do coração. Por isso que Blavatsky dizia da importância de nós desenvolvermos não só a sabedoria do intelecto, que é útil também, mas é limitada, nós desenvolvemos a sabedoria do coração. Porque é através dessa sabedoria do coração que nós podemos compreender alguma coisa. É interessante que nós só conseguimos compreender alguma coisa se nós sentimos naquela coisa que é o objeto da nossa compreensão uma identidade, uma unidade. Se você conhece alguma coisa intelectualmente, você realmente não conhece aquela coisa. Então as pessoas dizem que conhecem os outros. Né? Eu conheço minha esposa, eu conheço meu filho, conheço o meu colega de trabalho. Mas esse conhecimento, entre aspas, quando ele se faz somente no nível intelectual, quando é apenas o acúmulo de fatos que ocorreram na nossa vida, ele é muito limitado e é falso, porque ele é apenas um conjunto de experiências, não reflete a totalidade daquele ser. Cada um de nós é um ser complexo, é um ser que tem muitas facetas, muitos aspectos. E se nós conhecemos apenas algumas facetas, algumas projeções daquele ser, nós não conhecemos na realidade. Nós pensamos que conhecemos aquele ser, mas nós temos uma pálida ideia do que aquela pessoa é. E isso leva à incompreensão, leva a pessoa a entrar em conflito com os outros, que nós achamos que a pessoa é de uma determinada maneira e ela acaba se mostrando de outra, nós achamos que ela está sendo falsa, que ela não está sendo fiel, e assim por diante. Nós vemos apenas um lado. Então, de acordo com os grandes pensadores, os grandes místicos de todos os tempos, a única maneira que nós temos de conhecer uma outra pessoa é através do amor. Porque o amor é não separatista. Isso que é uma coisa fantástica, né? Você, enquanto está baseado no intelecto, você realmente não conhece as pessoas. Você tem vislumbres, projeções do que a pessoa aparentou ser. Mas não é a natureza da pessoa. É apenas uma projeção. É que nem você pegasse um objeto e projetasse uma imagem daquele objeto na parede, uma sombra do objeto na parede. Não é o objeto em si, é apenas uma projeção. É um instantâneo, limitado
do ser, daquele objeto, daquela pessoa. Agora, quando nós amamos um ser, seja um animal, uma árvore, ou um companheiro nosso, né? Uma esposa, filho, um amigo, aí sim nós passamos a conhecer, porque o amor, ele é não excludente. O verdadeiro amor, ele ocorre dentro de um processo de comunhão. Às vezes as pessoas acham que estão amando, mas elas na realidade estão apenas intelectualizando esse amor. Que existe assim, um amor que é puramente emocional, mas que ainda é autocentrado. Os franceses às vezes dão a esse tipo de relacionamento que é puramente emocional, mas que não é profundo, não é no nível de alma, ao egoísmo a dois. Né? L'egoísme à deux. Quer dizer, são duas pessoas que são autocentradas, que são egoístas e que usam o outro para satisfazer os seus desejos, para tentar preencher o seu vazio, mas no fundo elas não estão compartilhando. Cada um está autocentrado, ainda está querendo apenas satisfazer as suas carências, está querendo preencher o seu vazio, mas é um amor imaturo, é um amor puramente emocional, porque não é um amor aberto, não há comunhão, não há troca no sentido mais profundo. Cada um permanece fechado, né, na sua redoma, na sua casca. E a autorrealização é muito mais um processo de você romper com a casca, sair de dentro do ovo. Né? Porque enquanto nós estamos enclausurados, nós estamos limitados. Enquanto você está dentro do ovo, o seu universo é muito pequeno. Você não consegue conhecer o que está à volta. Agora, se você consegue romper, né, com aquela casca, com aquilo que está impedindo você de expressar a sua natureza, se você transmuta a sua realidade numa realidade mais ampla, aí você começa a perceber o mundo de outra forma. Alguns místicos falam que a nossa vida é como se fosse um sonho, em que nós estamos apenas projetando uma realidade que é puramente mental. Nesse aspecto, aquele filme Matrix conseguiu reproduzir muito bem essa realidade, né? Vocês devem ter lembrado que nesse filme os seres humanos viviam amarrados, né, totalmente presos dentro de uma condição extremamente precária, né, em que a sua energia era sugada, porque seus processos metabólicos geravam uma energia que era usada pelo sistema. E a realidade que eles conseguiam ver era apenas um sonho, era um sonho projetado artificialmente que lhes parecia real. Então a realidade deles era uma coisa totalmente diferente do que aquilo que eles imaginavam. Então eles projetavam nos seus sonhos, né, na sua vida onírica, uma realidade que não era verdadeira, que não tinha nada a ver com a sua realidade palpável, vamos dizer assim, né? Até que alguns se revoltam, começam a perceber que aquela vida é uma ilusão e tal, e começa a haver uma transformação. Então nós temos que, de certa forma, nos revoltar, entre aspas, né, contra essa vida repetitiva, essa vida de sonho, essa vida em que nós estamos vivendo, não a nossa vida, mas uma vida que foi programada para nós, e descobrimos qual é a nossa vida verdadeira. Onde é que nós vamos chegar? Né? Nós vamos continuar apenas repetindo aquilo que os outros nos trouxeram, repetindo os mesmos padrões de comportamento, aquela mesma vidinha de sempre, os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, sem questionar nada. Ou nós vamos romper com tudo isso e sermos nós mesmos. Você vê a diferença de uma criança para um ser adulto. A criança é muito mais espontânea, é muito mais ela mesma, né? Ela não está preocupada com nada. Mas a espontaneidade da criança começa a sofrer uma série de processos de poda. Né? Os pais, a escola, a sociedade vão, aos poucos, enquadrando a criança, né? Vão inibindo aquela criatividade. Né? A criança fala alguma coisa, o pai já olha torto, né? Isso é bobagem. Né? O professor também coíbe aquela citação, às vezes, inocente da criança, e a criança percebe que ela não pode agir daquela forma espontânea, que ela tem que se enquadrar, e aos poucos ela vai perdendo aquela criatividade e vira um adulto totalmente enquadrado, e sem criatividade, totalmente assim absorto pelo sistema, como dizem alguns estudiosos. Né? Então, se nós não estivermos muito atentos, não estivermos realmente
conscientes, nós somos absorvidos pelo sistema. Nós passamos a viver que nem em Matrix, né? Viver uma vida que é um sonho, não é a vida real, é uma vida repetitiva, em que nós somos condicionados a fazer sempre as mesmas coisas, a pensar das mesmas maneiras, a vestir como todos vestem, a agir como todos agem, ter os mesmos conceitos religiosos, filosóficos, enfim, levar aquela vida repetitiva sem nenhuma criatividade. Agora, se nós queremos encontrar a felicidade, nós queremos realizar os nossos potenciais, queremos ser nós mesmos, nós temos que começar a perceber o que está acontecendo conosco. Nós vamos chegar até a idade avançada, quando nós estivermos já bem velhinhos para tentar fazer alguma coisa, aí já não dá mais tempo, já é tarde demais. Então é possível nós começarmos a investigar, olharmos para a nossa vida, para nós mesmos, para os nossos relacionamentos e verificar se é possível nós agirmos de forma diferente, nós sermos, né, de forma diferente. Isso me parece uma questão tão fundamental que devia ser talvez um dos questionamentos mais profundos da nossa vida. Será que nós estamos levando a nossa vida ou estamos levando a vida que os outros programaram para nós? Essa é uma questão básica, né? Uma questão fundamental, porque se nós não formos nós mesmos, o que nós vamos ser?